A gente sempre fala muito aqui de automação, de liga, desliga. Hoje a gente vai falar de otimização. Quantas vezes a minha filtragem da piscina foi ligada, quantas vezes a luz foi ligada, por quanto tempo isso ficou ligado dentro de um período de tempo, e aí você começa a ter uma visualização diferenciada da sua casa. Vamos lá então. Eu sou o Leandro. E pessoal, você que está começando a automatizar a sua casa ou nunca utilizou um Home Assistant, utiliza aí mais os produtos de mercado, os assistentes de voz, e você quer realmente melhorar a sua automação, fazer coisas mais avançadas, ter mais dinamismo e mais informações sobre a sua casa, então você está aqui no lugar certo. Já são mais de 100 vídeos, diversos tutoriais, coisas assim explicadas, eu garanto, mesmo que você seja leigo no assunto, começa a dar uma pesquisada aí que você vai entender, você vai sair daqui sabendo como instalar o seu Home Assistant e como fazer diversas configurações, diversas integrações, fazer os seus dispositivos que você já tem hoje aí na sua casa trabalhar junto à plataforma. Então, já se inscreve aí no canal, eu garanto que você não vai se arrepender. Lembrando que isso também não tem custo nenhum, se você não gostar, você simplesmente sai. Então, não perde tempo, já vai lá. Vamos seguir. Agora indo para o nosso assunto aqui, vamos contextualizar primeiro, né? Imagina que você está aí otimizando a sua casa, você está com uma conta de luz alta, por exemplo, e você precisa começar a atacar nos pontos aí, saber aquilo que está ficando muito tempo ligado, aquilo que foi acionado muitas vezes durante um período de tempo, você precisaria desses sensores, né, para saber isso daí. E existe uma integração no Home Assistant chamada History Stats, que ela justamente faz essa somatória para você. Lembrando que o Home Assistant, né, você tem lá o Recorder, que você fica gravando todas as informações dos seus dispositivos em base de dados. Então, quando você vai lá no histórico, você consegue ver quantas vezes aquele dispositivo foi acionado e por quanto tempo ele ficou ligado, mas isso dentro de um gráfico de forma visual por período que foi ligado e por quanto tempo ficou ligado, mas você não tem a somatória disso. Digamos que eu queira saber nas últimas 24 horas quanto tempo a luz da sala ficou ligada, ou nos últimos 5 dias, quanto tempo a bomba de filtragem da minha piscina ficou ligada nesse período. E com isso você começa a otimizar, né? E as possibilidades aqui são muitas. Por exemplo, aqui eu tenho um sensor para saber quanto tempo minha internet ficou ligada, quanto tempo minha energia ficou ligada. Você poderia pegar esses sensores e criar, por exemplo, quantas vezes caiu a energia dentro de um determinado período, ou quantos por cento do tempo a minha internet ficou indisponível dentro de um mês. Um exemplo. Poderia fazer tudo isso, ou até mesmo para segurança, né? Quanto tempo determinada janela ficou aberta, quantas vezes o alarme disparou, fazer esse tipo de coisa também, né? Só você ir pensando aí no que você precisa, baseado na sua necessidade, e criar o sensor. E baseado nesses dados eu posso inclusive criar automações, né? Para me avisar, para mandar uma mensagem quando exceder um determinado período. Então assim, as possibilidades são infinitas. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de como configurar, como fazer isso funcionar. Vamos lá. Vendo aqui a minha tela de configuração, o primeiro ponto importante aqui é o Recorder, né? Se você deixou isso aqui como padrão, ele grava por 10 dias. Mas aqui no meu, eu fiz a configuração, né? Isso aqui é a base de dados do Home Assistant, quanto tempo vai gravar informações de dispositivos. Eu fiz uma otimização aqui para não encher muito a base. Então, eu deixo gravar durante esses 7 dias. Então eu mantenho aqui sempre 7 dias de informações e somente de switches, luzes, sensores, né? Então tem coisas que não entram aqui na minha base de dados. O que isso quer dizer? Primeiro ponto importante é que a integração History Stats do Home Assistant, ela pega dessa base de dados. Então como eu estou guardando 7 dias, eu não tenho como criar um sensor de estatística por mais de 7 dias. Ou seja, eu não tenho como saber quanto tempo a luz aqui do escritório ficou acesa nos últimos 30 dias, porque minha base só guarda até 7 dias. Então eu vou trabalhar com meus sensores aqui em até 7 dias, né? Eu posso colocar coisas como, por exemplo, quanto tempo a luz ficou acesa nas últimas 24 horas, nos últimos 3 dias, até os últimos 7 dias. Se eu puser aqui 20 dias para contabilizar, por exemplo, ele só vai contar os últimos 7 dias, que é onde tem informação na base de dados. Então esse é o primeiro ponto. Isso está atrelado diretamente aqui à sua configuração do Recorder.
E aí, lembrando, para você fazer essa configuração, você vai vir aqui no editor de arquivos e vai editar o arquivo configuration.yaml, tá? É dentro desse arquivo que você deve colocar essas configurações, porque é uma integração. E essa integração ela é do tipo sensor, né? Então, eu teria que ter aqui um sensor, o meu já está aqui para cima, mas a configuração começa aqui com o sensor, a plataforma é o History Stats, e para fazer teste aqui eu peguei um clássico que é a luz do quarto do meu filho, que vive acesa, né? Eu tinha feito aqui um também com a bomba de filtragem de piscina, mas eu, em toda a minha sabedoria, que eu fui lá e apaguei as estatísticas da bomba de piscina para fazer um teste, para ver se ia continuar incrementando lá no sensor, por conta exatamente do que eu expliquei aqui do recorder, que só guarda até 7 dias. O que eu fiz? Eu criei um sensor com a minha bomba de piscina, fui lá e apaguei as estatísticas dele para ver se mantinha esse último valor. Não mantém. Então, tá bem claro lá na página do Home Assistant que essas estatísticas elas dependem do que está gravado realmente na base de dados. Então, modificou a base de dados, o contador modifica também. Peguei um clássico aqui que é o quarto do meu filho, porque a luz do quarto do meu filho ela passa praticamente mais tempo acesa do que apagada, inclusive quando ele não está lá. Então, vamos lá. Você tem 3 tipos aqui de sensores que você pode criar, né, subtipos aqui do History Stats. Que aqui na página do History Stats é tudo muito bem documentado, né? Como tudo no Home Assistant é muito bem documentado. Então nós temos aqui 3 tipos. Nós temos por tempo, por ratio, né? Que é por percentual em relação a alguma coisa, e contador. Qual que é a diferença entre eles? Quando você cria um History Stats como time, ele vai pegar todo aquele tempo baseado na condição que você colocou. Então, por exemplo, luz acesa. Então, ele vai pegar todo o tempo que aquela luz ficou acesa no período que você definiu. Quanto tempo a luz ficou acesa nos últimos 7 dias? Ele vai te dar lá, ficou acesa 20 horas, 10 horas, 5 horas. Nós temos uma outra opção que é o count. Quantas vezes a luz foi acesa, ou seja, quantas vezes ela foi colocada no status de ligada, né? Ou seja, quantas vezes eu cliquei lá no interruptor para ligar durante esses 7 dias. Ah, ela foi ligada 50 vezes, foi ligada 60 vezes, foi ligada 5 vezes, tá? E eu tenho o ratio, que é o percentual que ela ficou ligada. Caso, obviamente, eu posso colocar também como desligada, como indisponível. E aí o ratio, ele é quanto tempo ela ficou ligada em relação ao período que eu estou medindo. Então, ficou ligada 10% do tempo, 5% do tempo, que é uma estatística legal também quando você fala, por exemplo, de energia. Quanto tempo minha energia ficou disponível durante o mês, caso eu tenha essa quantidade de dados. Ah, sua energia ficou disponível 98% do tempo dentro desse mês. Ou disponibilidade de um servidor, da internet, de uma conexão, alguma coisa desse tipo. Então, dando sequência aqui e voltando para o Home Assistant, você tem algumas coisas básicas aqui para configurar. Então, a plataforma ela é do tipo History Stats. Aqui eu dou um nome, então luz do quarto do Felipe, 7 dias. Aqui eu pus um contador de 7 dias, aqui o ratio de 7 dias. Criei os 3 para a gente ver. Qual que é o Entity ID, né? Então, aqui é o nome da entidade que representa essa iluminação, e aqui o estado. Esse state é onde eu digo o que eu quero que seja contabilizado. Nesse caso eu coloquei o state on, ou seja, eu estou trabalhando tudo com ligado. Então vai ser quanto tempo a luz ficou ligada nesse período, quantas vezes a luz foi ligada, foi passada por estado de ligar nesse mesmo período, né? E o ratio, né? Quanto tempo ela ficou ligada em relação ao período de medição. Então estou colocando aqui como state on. Esse state, ele poderia ser também off, poderia ser quanto tempo ela ficou desligada, vai ser o inverso, ou quanto tempo ela ficou indisponível, unavailable, colocaria desse jeito, né? Então, seria pelos estados aqui do Home Assistant, aqueles mesmos que você usa nas automações. E aqui é do tipo time, então essa aqui vai contar quanto tempo ficou ligada. E aí, como é que eu defino qual é o intervalo que eu quero para fazer essa medição? Aqui tem várias formas de fazer isso. Basicamente, você sempre precisa selecionar o período de início e o de fim, mas isso tem formas diferentes de fazer. Por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei que o final do período é o agora, tá? Isso aqui é um template. Quando você põe esse template, aí põe exatamente a data e a hora e os segundos de agora. E eu escolhi que a duração é em days, né, de 7 dias. Ou seja, o sistema que automaticamente entende que se o final é agora e eu estou colocando que eu quero 7 dias, então ele vai contar de agora menos 7 dias. Ou seja, é do segundo que eu estou agora até 7 dias para trás, certinho. Então, 24 horas vezes 7 dias. É o que ele vai contar aqui.
Poderia fazer isso de outra forma? Poderia. Digamos que eu queira nas últimas 24 horas. Eu poderia simplesmente colocar um dia aqui, ou poderia colocar aqui hours 24, ele vai contar o agora menos 24 horas, ou eu posso realmente definir o período de start e o de end, né? Então eu teria que colocar o start como sendo 24 horas para trás até agora. Ou digamos que eu queira diferente, né? Vamos dizer que eu queira fazer aqui uma medição de hoje a partir das 0 horas de hoje. Sempre a partir das 0 horas de hoje. Ou seja, da meia-noite até agora. Como é que eu poderia fazer isso? Vamos lá. Nesse caso, eu colocaria o meu start dessa forma, tá? O que significa esse código aqui? O now seria o agora, tá? Então eu estou pondo a hora de agora, mas eu estou substituindo dentro dessa variável, eu estou substituindo a hora por 0, o minuto por 0 e os segundos por 0 e o microsegundos por 0 também. Ou seja, eu estou dizendo que é a partir da meia-noite. Sempre começa assim, né? Com now, replace alguma coisa. Então, digamos que eu queira a partir da 1 da manhã. Então, muda aqui para 1 da manhã. Eu estou pegando o timestamp de agora, né? O agora, e estou substituindo a hora por 1, os minutos por 0, os segundos por 0. Então, seria a partir da 1 da manhã. Poderia fazer isso aqui também com o dia da semana, enfim. Você tem vários exemplos lá no próprio site do Home Assistant. Aqui ele te dá várias opções, então você lendo aqui, você consegue criar o seu, tá? Mas basicamente é isso. Uma outra coisa legal que dá para você também fazer é o contrário, né? Aqui eu coloquei que finaliza o agora e conta 7 dias, mas eu poderia colocar que o start é aqui tal data com duração de tantos dias. Então, seria uma possibilidade também. Mas vamos focar aqui nos nossos 7 dias para a gente ver como é que isso funciona. Criei já aqui os 3 sensores. Eu tenho aqui por tempo, tenho aqui por contador e por ratio dos últimos 7 dias da luz do quarto do meu filho acesa. Vamos ver como é que isso funciona. E vindo agora aqui para a tela do Home Assistant, já com esses 3 contadores criados, né? Vamos lá então. Olha só, luz do quarto do Felipe, contador de 7 dias. A luz foi acesa, né? Ela foi colocada no estado de on 50 vezes durante os 7 dias. E ficou ligada durante esses 7 dias, né? Durante essas 168 horas, né? 168 horas desses 7 dias, ela ficou ligada durante 25 horas, 13 minutos e 12 segundos até agora. E isso representa 15% desse tempo. Isso aqui foi um contador de apenas uma lâmpada, uma luz, um ponto de iluminação. Imagina a quantidade de coisa que você pode fazer com isso daqui para você poder criar, inclusive, automações depois. Porque eu poderia colocar que quando determinado interruptor ou determinado dispositivo for ligado mais que X vezes, me avisar, me mandar uma notificação ou tomar alguma outra ação. E já falando em automação, tá? Aqui é uma coisa importante que eu acho legal. Isso não está extremamente claro na documentação, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Digamos que eu queira criar uma automação que me diga o seguinte, ó, quando determinada luz ou quando determinada estatística que atingir mais que 1 hora, me avisa. Lá na automação, você vai usar isso em valor de horas, tá? Com casas decimais. Então, digamos que eu queira que me avise quando uma iluminação ficou ligada por mais de 30 minutos. Você não vai colocar lá na sua automação 30, você tem que colocar 0,5, porque é a representação em horas. Vamos lá. Aqui eu estou na tela de automação, né? Criei uma nova automação, filtragem da piscina em 7 dias. E aí eu fiz um teste aqui. Digamos que eu quero que me avise quando a filtragem já passou de meia hora, né? Dentro desse tempo total, nesse contador estatístico, ele já contou mais de 30 minutos. E aí eu quero que me dê um aviso aqui de voz. Então eu colocaria aqui, ó, como são 30 minutos, eu coloco aqui, ó, quando a filtragem da piscina de 7 dias estiver acima de 0,5 horas, me manda aqui uma mensagem de aviso aqui na Echo Dot do escritório. Atenção, filtragem da piscina ligada por 30 minutos, tá? Foi só um exemplo que eu fiz, mas você poderia usar isso de outras maneiras. Fica a dica aí em relação à questão da automação, você tem que usar esse valor em horas com número quebrado. Mas você sempre pode conferir como é que está essa unidade de medida lá em ferramentas de desenvolvedor, estado, né? Lá você consegue ver todos os estados e atributos de cada dispositivo. E se você já usa essa integração, comenta aí como você utiliza para inspirar o pessoal aqui também, que vai chegar até os comentários. E, gente, não esquece, eu tenho muita coisa para trazer aqui ainda, tô com uma fila de vídeos para serem feitos aqui para vocês, né? Vídeos explicativos, coisas novas, como fazer por conta própria. Então não deixa de se inscrever no canal para você não
não perder nenhum conteúdo e ativa o sininho aí também para você saber em tempo real, né, sempre que eu postar um novo conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. É isso aí. Valeu e até a próxima.